Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. Para esse segundo bloco, estamos estudando hoje um tema muito especial, mas muito importante mesmo, sobre o poder do Evangelho na criação, na redenção e na vida de cada um de nós. Antes da gente continuar o tema, eu queria lembrar a você que nós temos um curso bíblico inteiramente grátis em DVD. É uma série de 18 lições em DVD. É o Grande Conflito, com uma capa nova chamada Tempo de Esperança, que você poderá adquirir de graça. É só mandar um e-mail para a gente. Nosso e-mail é arenadofuturo@novotempo.org.br. Ou você pode ligar para cá também, para Novo Tempo, e nós vamos enviar de graça para sua casa. Nós temos também um site e temos o Twitter. O nosso site é novotempo.com/Arena do Futuro. E o Twitter, @Arena do Futuro. Deixa eu colocar meu DVDzinho aqui. E nós vamos então agora nos preparar para o estudo desse segundo bloco. Tá pronto? Tá preparado? Então abra sua Bíblia. Nós vimos no primeiro bloco que o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus Cristo. Evangelho, palavra e verbo significam a mesma coisa nesse contexto. Agora, nós precisamos entender o poder do Evangelho na redenção. Já vimos que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Haja isso, haja aquilo, haja isso, haja aquilo. E vimos que Jesus Cristo, juntamente com o Pai e juntamente com o Espírito Santo, estavam presentes na criação. Mas e na redenção? Pois é, na redenção é o que nós vamos considerar agora. Vamos retomar um versículo que a gente leu no primeiro bloco, que é João capítulo 1, verso 14, que diz: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Então, primeiro ponto, o verbo é Jesus. Jesus se fez carne, nasceu nesse mundo, viveu entre nós por 33 anos e meio, até chegar o ponto em que ele foi ao Calvário para ser crucificado. Assim se passou com Jesus aqui na terra. O verbo se fez carne, veio a esse mundo para morrer, pagar o preço do pecado, ressuscitar, voltar para o céu e nos garantir a salvação. Durante os 33 anos e meio que Jesus viveu aqui, ele realizou muitas coisas impressionantes. Jesus curou, ressuscitou, expulsou o mal, acalmou tempestades, ensinou, repreendeu, orientou. Jesus viveu 33 anos e meio de forma muito intensa, sendo para nós um exemplo, um mestre, um líder. Assim Jesus passou por essa terra, deixando-nos o exemplo e sendo de verdade a nossa esperança, a nossa luz, a nossa direção para uma vida vitoriosa. Agora, quando nós analisamos que Deus criou tudo pelo poder da sua palavra, vejam que quando a Bíblia fala que a palavra se fez carne, o verbo se fez carne, agora Jesus Cristo aqui na terra era a palavra encarnada, é o verbo que se faz carne. Então Jesus agora, ao falar, ao repreender, ao curar, ao ensinar, é o verbo em ação. Deu para entender? É o verbo em ação. É Jesus agindo para libertar as pessoas. Vejam só o que está escrito em Lucas, capítulo 4, versos de 16 a 18. Lucas 4, de 16 a 18. "Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhes deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor." Assim, Jesus descreve a sua missão. A missão de Jesus era tornar os homens livres. Por que tornar os homens livres? Porque o pecado
os havia aprisionado. Então Jesus diz: eu fui ungido pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho e para trazer liberdade aos oprimidos, para trazer vida a quem não tinha ou a quem não tem vida. Essa é a missão do Evangelho, esse é o plano de Deus. É por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar, para libertar aquele que crê. Como Jesus diz aqui em Lucas: o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para evangelizar. O que é então esse evangelizar? É justamente levar a palavra para as pessoas. Só que nesse caso, Jesus era a própria palavra. Inclusive, aqui quando Jesus esteve na terra, não existia o Novo Testamento, sabia? Somente existia o Antigo Testamento. Só havia essa parte de cá não havia. Por que não havia? Porque Jesus era o próprio Evangelho. Jesus dizia: eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. Ele dizia: vinde a mim todos que estáis cansados. Ele mesmo dizia isso para as pessoas. Hoje, para a gente ouvir isso, a gente tem que ler. Então, enquanto Jesus esteve aqui na terra, não havia Novo Testamento, só havia o Antigo Testamento. Porque Jesus era o Novo Testamento em pessoa. Ele era o próprio Evangelho aqui. Ou seja, a palavra encarnada, o verbo que se fez carne. E assim como usou a palavra para criar, haja luz, haja isso, haja aquilo, ele também usou a palavra para curar e para redimir. Vejam esse caso. Vamos pegar aqui João capítulo 9. João capítulo 9. Vamos para analisar um caso em que Jesus trouxe cura usando a palavra. João 9 fala assim: a cura de um cego de nascença. Aí você começa a ler o verso 1, verso 2, verso 3, e você vai lendo, e a Bíblia diz assim, ó, no versículo 6, João 9, 6. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo, com a saliva aplicou aos olhos do cego, e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Você viu? Jesus então fez um lodo, aplicou nos olhos do cego e disse assim: agora vai e se lava no tanque de Siloé. Esse foi um caso de curar o cego, sob a ordem, sob a palavra. Jesus diz assim: agora vai e tome um banho, se lave no tanque de Siloé. Num outro episódio, Jesus olhou para o cego e disse assim, ó: vê. Somente isso, vê. Olha o tamanho da palavra, um V, um E, um chapeuzinho, né? Vê. E o cego viu. Somente isso, ele viu. Qual foi o remédio, qual foi o tratamento que Jesus fez ou usou para curar o cego? A palavra. A palavra. Vamos ver um outro caso bem conhecido, mas vale a pena a gente considerar. Vamos para João capítulo 5 agora, João 5. Aqui tem a história da cura do paralítico e tal, mas tem um versículo muito importante que é o verso 8. Jesus, conversando com o paralítico, disse assim: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Viu? A palavra. Para curar o paralítico foi a palavra. A mesma palavra criadora é a mesma curadora. Levanta-te e anda. A palavra. Quer ver uma outra? Vamos para João capítulo 11. Olha aqui, ó. Tá ouvindo o barulhinho da folha aí, né? É porque o negócio aqui é assim mesmo. É com a Bíblia na mão. Ó, João 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isso? Aí ele continua. Ele vai relatando tudo. E finalmente, Jesus Cristo diz assim: Lázaro, vem para fora. Olha que impressionante. O João capítulo 11 vai narrando a história de Lázaro, a história toda. Eu vou destacar para você agora 2 versículos. Nós vamos pegar aqui, por exemplo, o versículo 42. 43 é melhor então. E tendo dito isto, 42. João 11, 42 e 43 e 44. Eu vou ler só 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Ouviu isso? Lázaro, vem para fora. Palavra.
A palavra. Jesus ressuscitou Lázaro somente com a palavra. Aí está o poder de Deus. Por isso Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar e para ressuscitar, para curar, para libertar. Quando Jesus chamou Lázaro, o defunto saiu, amigo, e já estava morto e sepultado há uma semana, e o defunto levantou. Que palavra é essa? Que Deus é esse? Que Jesus é esse que diz, Lázaro vem, e o defunto levanta? Assim vai acontecer quando Jesus voltar. Os mortos ressuscitarão. Sabe como? Pelo poder da palavra de Jesus. Ele vai dizer para as pessoas, levanta-te, teu pai te chama. Levanta-te, teu pai te chama. E Jesus vai chamar, dar ordens com a sua palavra. E os mortos em Cristo ressuscitarão como Lázaro ressuscitou. E se você observar um outro texto que eu vou ler agora, em Lucas capítulo 7, vai ficar mais impressionado ainda. Quer ver? Ó? Lucas capítulo 7, esse é um texto muito curioso, porque ele trata do que aconteceu numa região, uma pequena vila chamada Naim. Lucas 7, de 11 a 17, eu não vou ler tudo, vou ler apenas alguns versículos. Jesus chegou ali, encontrou uma mulher chorando, e o seu único filho estava morto, o seu único filho. E a Bíblia diz que Jesus, vendo aquela situação, compadeceu daquela mulher, daquela família. E Lucas 11, verso 14, diz assim, ó, chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Que impressionante. Ouviu isso? Jesus chegou, estava tendo um enterro. Pensa nessa cena, um enterro, um sepultamento, um jovem estava morto, as pessoas estavam carregando o caixão. Jesus chega e fala assim, para tudo. Pararam todo o cortejo. Jesus olha para o rapaz e diz assim, jovem, eu te mando. Veja que autoridade. Eu te mando, levanta-te. Levanta-te. E o jovem morto ressuscitou. Percebeu o poder da palavra? Isso é o Evangelho. Essa é a palavra criadora e a palavra curadora. Mas chegou um dia, chegou um momento, de acordo com Lucas capítulo 23, que Jesus foi até o Monte do Calvário, levando sobre si uma cruz. Ele caminhou até o Calvário, e lá no Monte do Calvário, Jesus pronunciou suas últimas palavras, antes de morrer. O que aconteceu no Calvário? Como entender o poder do Evangelho na cruz e na minha vida e na sua vida? Prepare-se, vamos fazer um pequeno intervalo e logo depois eu volto para a última parte desse importante estudo. E eu já vou dizer para você, a sua vida vai mudar. Pega o telefone, liga para um amigo, liga para um familiar, diz assim, liga a televisão aí na Novo Tempo, porque o terceiro bloco você vai sentir a presença de Deus na sua casa, no seu coração, na sua vida. Até já.